E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje é isso aí mesmo. Vamos simular as primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, simulando ali todos os times e ver como vai terminar essa nossa tabela dos primeiros 5 jogos do Campeonato Brasileiro. É um recorte curto, pequeno, até porque é complicado você analisar um primeiro turno todo de campeonato se você não tem como base como ali estão jogando os times quando se enfrentarem entre si, porque uma coisa é você enfrentar times de um peso menor, jogando um campeonato estadual, até mesmo clássicos. Outra coisa é quando começa o Campeonato Brasileiro, que aí sim a brincadeira começa de verdade. E hoje eu vou tentar fazer a simulação totalmente deixando o clubismo de lado e utilizando apenas como base o desempenho que os times vêm tendo atualmente e também o elenco que cada um time tem. Se o jogo é fator casa, se é fora de casa, isso tudo também conta na simulação no final das contas. E aí eu vou ver junto com vocês como vai terminar essa nossa tabela, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Galera, para quem não sabe, tá rolando nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você pode ganhar até 10 mil reais em prêmios por apenas 99 centavos. Tem prêmio para quem comprar mais bilhetes e for o Top Comprador 1, Top Comprador 2, Top Comprador 3. Esses daí já vão garantir um prêmio além do sorteio. E também, se você tirar um desses números premiados que tá aparecendo aqui na tela, você vai garantir na hora 200 reais no seu Pix. Isso por apenas 99 centavos. Então testa a sua sorte aí no primeiro link do comentário fixado. Não fica de fora dessa. Além de você poder ganhar dinheiro, você vai estar ajudando aqui, vai estar ajudando o nosso canal a continuar também se mantendo. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui com o simulador do Campeonato Brasileiro de 2025, com todos os jogos do Brasileirão, primeiro e segundo turno. E lembrando a vocês, eu vou fazer primeiro um simulador das 5 primeiras rodadas, mas se vocês gostarem da ideia, deixarem bastante like aí no vídeo, tiverem um engajamento bacana, eu posso trazer um simulador do primeiro turno completo do Brasileirão. Aí a brincadeira vai ficar de verdade. Então vamos começar, cara. Primeiro jogo do campeonato, o jogo de abertura do campeonato não poderia ser diferente. É simplesmente um Palmeiras e Botafogo diretamente do Allianz Parque, sábado. Esse jogo aqui é o jogo talvez das duas equipes, junto com o Flamengo, que entram como favoritos a serem os campeões do Campeonato Brasileiro. Estamos falando do atual campeão Botafogo e também do Palmeiras, que vem ganhando muitos campeonatos brasileiros recentemente, que se reforçou bastante. Então eu espero assim um jogo bem equilibrado. Não tem muito como a gente ter uma ideia de como tá jogando o time do Botafogo. A gente não pode utilizar o recorte do Botafogo no Campeonato Carioca e nem do Botafogo que perdeu a Recopa para o Racing, porque o Botafogo tem um novo treinador, tem muitos reforços que vão estrear nesse jogo diante do Palmeiras. E cara, eu acho que é um jogo difícil, complicado para os dois, mas pegando o retrospecto do Botafogo no Allianz Parque, o Botafogo costuma jogar bem, costuma sair vencedor do Allianz Parque. Mas eu vou colocar aqui, vai um empate 1 a 1, vai abrir o campeonato, jogão, mas vai terminar empatado 1 a 1, Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque. Não é um resultado ruim para nenhum dos dois times, já que se tratam aí de duas das equipes mais fortes do futebol brasileiro atualmente. É um jogo difícil, irmão, não é jogo fácil. O segundo jogo é Cruzeiro versus Mirassol. Aqui, apesar do início ruim de campeonato do Cruzeiro, o Cruzeiro teve bastante tempo para treinar, tem um elenco muito mais forte do que o Mirassol. O Mirassol tem como objetivo permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem como objetivo, pelo menos, brigar por uma vaga na Libertadores da América. Eu acho que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo 2 a 1, Cruzeiro jogando em casa. Grêmio versus Atlético Mineiro, joguinho complicado, hein? Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai começar vencendo esse confronto. Atualmente eu vejo o Atlético Mineiro mais pronto do que o Grêmio. O Grêmio não tem um time ruim, tá jogando em casa e tudo mais. Porém o Atlético Mineiro vem tendo um início de ano promissor. O início de ano do Atlético Mineiro é bem interessante. Trouxe reforços legais, Rony, chegou o Júnior Santos também. Então eu acho que o Atlético Mineiro vai iniciar vencendo aí o Grêmio. Bahia e Corinthians, eu acho que o Bahia vai ganhar esse jogo do Corinthians por 2 a 1 ou 1 a 0, placarzinho magro, talvez até um empate, mas eu vou apostar na vitória do Bahia, jogo que será na Arena Fonte Nova. Eu acho que o Bahia vai começar ganhando esse jogo, se impondo dentro de casa. Fortaleza e Fluminense aqui eu acho que é um jogo mais para realmente o Fortaleza iniciar ganhando no campeonato, por mais que o Fluminense venha jogando bem, vem fazendo um bom início de temporada, o Fortaleza também não tá jogando mal, e o Fortaleza é um time muito encaixado jogando em casa. É difícil, cara, jogar com Fortaleza lá. Tanto que o Fluminense não obtém resultados muito positivos quando enfrenta o Fortaleza lá recentemente, você pegando um recorte recente. Então acho que um 2 a 1 Fortaleza em cima do Fluminense
para começar o campeonato. O Juventude vai ganhar do Vitória 1 a 0 magrinho, por mais que seja aquele jogo equilibrado. Eu acho que o Juventude hoje é mais pronto para vencer o Vitória. O Juventude fez um bom início aí de ano. O Vitória, inclusive, já foi até eliminado da Copa do Brasil, cara. Ontem, né? Então, ontem ou antes de ontem. Não sei quando vai sair o vídeo. A gente tem aqui um Flamengo contra o Internacional e que jogão, cara. Que jogo difícil pro Flamengo contra o Internacional. Aparentemente, parece até que, cara, não, o Flamengo tá ganhando de todo mundo, mas o Inter é um time chato e encardido de você jogar contra. Mas eu acho que o Flamengo vai iniciar ganhando aí 2 a 1 em cima do Internacional. Eu acho que o Inter é um time que pode surpreender nesse Brasileirão e até brigar, talvez, por título de campeonato brasileiro. O Inter tem um time bem encaixado. São Paulo versus Sport, aqui eu acho que o São Paulo vai ganhar também esse jogo. Lembrando, eu tô colocando placares magros pelo fato de, cara, não dar uma diferença muito grande em questão de saldo de gols. Então sempre vou trabalhar com 1 a 0, 2 a 1, sempre placares magros. Vasco versus Santos, início de campeonato brasileiro. O Santos tem um time que tá voltando da Série B, mas tem um time que, cara, trouxe reforços legais, interessantes. O Vasco melhorou em relação ao ano passado o seu elenco. O que tá faltando ao Vasco é um encaixe fino ali em relação ao treinador, Fábio Carille. Mas eu acho que o Vasco vai começar vencendo esse jogo no aperto. Um jogo bem encardido, difícil. 1 a 0 em Vasco aí em cima do Santos. Jogo complicado, cara. Sabe aquele jogo que é difícil de você palpitar? Porque o Vasco não tá passando tanta confiança, mas é difícil você bater o Vasco em São Januário. É difícil, cara. E aí você tem um Bragantino contra o Ceará. Eu acho que esse jogo aqui vai dar um empate em 1 a 1 Bragantino e Ceará. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Fluminense contra o Bragantino. E aqui eu acho que é a vitória do Fluminense. Eu acho que o Fluminense em casa será muito difícil de ser batido nesse campeonato. Então eu acho que o Fluminense vai vencer aí o seu primeiro jogo no campeonato. 1 a 0 em cima do Bragantino. Aqui o Botafogo contra o Juventude também é a vitória do Botafogo. Eu acredito que o Corinthians vai vencer o Vasco jogando na Neoquímica Arena, até porque o Vasco tem um retrospecto muito ruim lá. É claro que o Vasco pode surpreender, pode sair vencedor desse confronto, não tem nada a ganho, mas pegando o retrospecto recente, eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo aí do Vasco. E aí a gente tem aqui Santos versus Bahia, cara. Joguinho chato e complicado, hein, para os dois times. Eu vou botar aqui um empate. Mirassol contra o Fortaleza. O Mirassol não é fácil de você enfrentar jogando lá. Vou colocar aqui um empate. O Atlético Mineiro contra o São Paulo. Mais um jogo difícil. Eu vou colocar aqui um 2 a 2 nesse jogo. O Internacional eu acredito que vai ganhar do Cruzeiro jogando lá no Beira-Rio. O Flamengo eu acho que vai ganhar do Vitória jogando lá mesmo no Barradão. O Ceará contra o Grêmio. Aqui eu acho que é um jogo pro Grêmio se recuperar mais no campeonato. Vai um 2 a 1 Grêmio aí em cima do Ceará. E um Sport contra Palmeiras. Infelizmente, cara, é um jogo difícil, é um jogo complicado. O Sport jogando lá na Ilha do Retiro. Não vai ser fácil para o Palmeiras. Mas você aplicando a lógica, você vai colocar aqui um resultado de 1 a 0 Palmeiras em cima do Sport. Lembrando, tô tentando aplicar a lógica no campeonato. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tem um Fluminense contra um Santos jogando no Maracanã. Fluminense e Santos no Maracanã, vou colocar aqui vitória do Fluminense, 2 a 1. Vasco versus Sport, aqui o Vasco tem que ganhar esse jogo contra o Sport em São Januário. O Vasco precisa dessa vitória. Palmeiras e Corinthians, jogo no Allianz, 1 a 1. Jogo difícil, dois times bons se enfrentando. Já foi assim no Campeonato Paulista, um jogo complicado. São Paulo versus Cruzeiro, meu amigo, São Paulo e Cruzeiro. Cara, jogo em casa aí pro... Jogo em casa pro São Paulo contra o Cruzeiro. Eu vou colocar aqui 1 a 0 São Paulo em cima do Cruzeiro. Botafogo e Bragantino, eu acho que o Botafogo vai ganhar do Bragantino. Atlético Mineiro vai ganhar do Vitória. Vou colocar aqui um 2 a 1. Grêmio contra o Flamengo. Sabe, se tem jogo que é difícil pro Flamengo é enfrentar o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Eu vou colocar aqui um resultado. Cara, eu vou colocar aqui um resultado de empate. Vai 1 a 1. 1 a 1 Grêmio e Flamengo. Bahia e Mirassol, eu acho que aqui vai ser vitória do Bahia. Fortaleza contra o Internacional. Eu acho que esse jogo aqui vai dar
Colocar um empate de 1 a 1 aqui entre os dois. E o Juventude contra o Ceará. Vou colocar aqui também o resultado de empate para esses dois times. Terceira rodada já foi, vamos para a quarta rodada do Brasileirão. Aqui o Flamengo vai consequentemente ganhar do Juventude por 2 a 1. Eu acho que o Botafogo contra o São Paulo vai ganhar no Newton Santos. Sempre é muito difícil você enfrentar o Botafogo no Newton Santos, sempre é. Corinthians e Fluminense, joguinho encardido, chato. Eu vou colocar aqui um resultado de, cara, 2 a 1 pro Corinthians. Santos contra o Atlético Mineiro. Eu vou colocar aqui um resultado de vitória do Santos contra o Atlético Mineiro. É difícil a gente prever como é que vai estar o campeonato, né, cara? É sempre complicado. Mas a gente vai aqui de Mirassol contra Grêmio. Eu acho que esse jogo aqui vai dar... eu vou colocar aqui um empate de 2 a 2. Cruzeiro contra o Bahia. Cruzeiro e Bahia, rapaziada. Vitória do Cruzeiro 2 a 1. Palmeiras e Internacional. Eu vou colocar aqui o resultado de 1 a 0 pro Inter. O Fortaleza eu acho que vai ganhar o Vitória. O Vasco vai ganhar do Ceará lá. Eu não sei se eu coloco pra ganhar ou se eu coloco um empate. Eu acho que o empate é mais realista, né, cara? Mas, assim, você pegando que o time do Ceará não é um time também muito forte, tá voltando da Série B. Mas vou colocar aqui o empate do Vasco contra o Ceará. E aí a gente vai ter um Sport que vai vencer o Bragantino, vai fazer sua primeira vitória aí no campeonato. Na quinta rodada, Fluminense versus Vitória. Eu acho que esse jogo aqui é vitória do Fluminense em cima do Vitória. Flamengo e Vasco, cara, o Vasco tem que ganhar uma hora do Flamengo. Se esse jogo for em São Januário, eu aposto as minhas fichas no Vasco. 1 a 0 magro. 1 a 0 não, vai 2 a 1. Uma hora o Vasco vai ter que ganhar do Flamengo, cara. Uma hora vai ter que ganhar. Eu sei que na racionalidade o Flamengo é favorito para esse confronto. O Flamengo tá há muito tempo sem perder pro Vasco. Mas uma hora o resultado vai acontecer, cara. O Vasco não vai perder para sempre do Flamengo. E a gente vem aqui um Corinthians versus Sport. Eu acho que esse jogo aqui é vitória do Corinthians. Clássico Sansão. Rapaz, vou colocar aqui um empate de 1 a 1 nesse jogo, hein. Clássico sempre é difícil de você prever. Bragantino contra o Cruzeiro. Vou colocar aqui uma vitóriazinha do Bragantino. Atlético Mineiro e Botafogo. Vou colocar aqui um empate em 1 a 1 para esses dois times. E aí a gente vai ter um Grêmio contra o Internacional. Eu acredito em vitória do Internacional nesse jogo. Bahia contra o Ceará. Cara, na lógica é 1 a 0 Bahia, né? Na lógica. Fortaleza contra o Palmeiras. Eu acho que esse jogo aqui vai dar Palmeiras 2 a 1 no Fortaleza. Eu acho que esse jogo vai dar 2 a 1 Palmeiras no Fortaleza. E aí a gente vai ter um Juventude jogando contra o Mirassol. Eu acredito aqui em vitória. Vitória não vai, um empatezinho entre 2 a 2 entre esses dois times. Cara, terminou aqui a nossa tabela. Eu evitei de ficar olhando muito a tabela, então eu vou olhar agora como que está a tabela. Realmente não estava olhando, rapaziada. Vamos ver aqui como é que vai estar a tabela. Botafogo em primeiro com 11 pontos, 5 rodadas. Lembrando que 5 rodadas é um recorte pequeno, ainda muito pequeno. Bahia em segundo com 10 pontos. Corinthians em terceiro com 10 pontos. Flamengo em quarto com 10 pontos. Internacional com 10 pontos também em quinto colocado. Vasco com 10 pontos em sexto colocado. Fluminense com 9 pontos em sétimo colocado. Atlético Mineiro com 8 pontos em oitavo colocado. São Paulo em nono com 8 pontos. Fortaleza em décimo com 8 pontos. Palmeiras em 11º com 8 pontos. Cruzeiro em 12º com 6 pontos. Grêmio em 13º com 5 pontos. Santos em 14º com 5 pontos. Juventude em 15º com 5 pontos. Bragantino em 16º com 4 pontos. Sport em 17º com 3 pontos. Mirassol também com 3 pontos em 18º. Ceará em 19º com 3 pontos. E Vitória com 0 pontos. Cara, o Vitória pontuou 0 nessa primeira rodada. Deixa eu olhar aqui de novo como é que foram esses jogos do Vitória. Foi Vitória contra o Fortaleza. Eu coloquei 2 a 1. Cara, esse resultado aqui de vitória do Fortaleza contra o Vitória, não sei, né? Poderia ser muito bem aqui 1 a 0 Vitória. Eu acho que deixaria mais equilibrado o campeonato. Ou 1 a 1, vai. 1 a 1 aqui deixaria mais equilibrado o campeonato.
Na terceira rodada o Vitória perdeu, pro Atlético Mineiro é normal. Vitória, cara, muitos confrontos difíceis pro Vitória nesse início de campeonato. Eu acho que basicamente é assim que vai estar o campeonato. Vai pegar o Flamengo também. Vai estrear o Vitória pegando quem? Pegando o Juventude lá, cara, é isso. É assim que eu acho que vai estar a tabela nessas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu não vou acertar todos os jogos, provavelmente eu vou errar a maioria, mas eu acho que realmente é isso aí, cara. Façam um simulador de vocês. Lembrando novamente, 5 rodadas no recorte extremamente pequeno do campeonato. Tem muitos times que largam muito bem que depois caem de produção. Tem times que largam muito mal e que vão subindo de produção no decorrer do campeonato. A gente já viu muitos times liderarem um campeonato nas primeiras rodadas e depois serem rebaixados. Isso acontece, é normal. Isso é campeonato brasileiro. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. E é isso. Abração do Francesco, é nóis. Fui!